Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Uma alegria poder compartilhar com vocês o Evangelho de Jesus. E essa leitura do Vinha de Luz veio encaixar no capítulo que vamos falar hoje, que vamos estudar. Que é sobre as mudanças necessárias que nós temos que fazer para o melhoramento interior de cada um. No livro Vinha de Luz, deixou claro a leitura que muitos se empenham em pregar, mas não se empenham em praticar. É essa prática fundamental para que nós possamos ser chamados de cristãos. Cristãos seguem a Jesus, seguem a Cristo. E para sermos cristãos, nós temos que praticar o que Cristo fazia. E essa leitura inicial, ela abre a nossa mente para que a gente possa refletir internamente do que somos. Quem eu sou? O que eu penso? O que eu falo? O que eu imagino do meu irmão? Qual é o pré-julgamento que eu faço sobre o meu irmão? Sobre a postura dele, sobre a vestimenta, sobre o comportamento dele de um modo geral. Como eu entendo o meu irmão? Julgando? Condenando? Ou como Cristo fazia? Amando os seus irmãos? Nós temos um exemplo bem claro, que é do apóstolo Paulo. Se Jesus tivesse julgado Paulo pela aparência, ele seria um seguidor dele? Jamais. Mas Jesus procurou separar o lado ruim, ignorar o lado ruim e ver o lado bom. E Paulo se tornou um grande defensor da doutrina, um grande defensor dos ensinamentos de Cristo, e um dos maiores divulgadores da doutrina, dos princípios que Cristo pregava a todos nós. Porque Cristo não olhou o lado ruim dele, e nem de todos os apóstolos. Cristo olhou o lado bom. E se eu mensurar aqui o que é bom e o que é ruim em cada um de nós, tenho certeza, o lado bom, ele prevalece. Porque nós somos mais dotados de coisas boas do que de coisas ruins. O capítulo de hoje que nós vamos aprender juntos aqui é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que nós devemos ser bem-aventurados os misericordiosos. Por que são bem-aventurados os misericordiosos? No próprio capítulo fala da necessidade de sermos misericordiosos e por quê. No decorrer da palestra nós vamos entender. Interessante que eu queria perguntar, quem de vocês lê a Bíblia Sagrada? O capítulo de hoje, ele quase todo, ele fala sobre o livro de Mateus, inserindo no contexto a Bíblia Sagrada. E no livro de Mateus, nesse capítulo, vai falar claramente sobre o capítulo 5, 6 e o 18, os mais enfatizados aqui. E nós podemos ver que no capítulo 5, Jesus começa falando do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, ele falou para todos ali serem misericordiosos. E disse por quê. Ele disse que estava no coração do homem o desejo de ser bom. E ele tinha que fazer florir isso. Ele tinha que despertar isso nele. De que forma? Introagindo, analisando os seus sentimentos, analisando as suas emoções, os seus desejos e fiscalizando os seus pensamentos. Com essa ênfase que Jesus deu, para que eles pudessem cuidar de si em primeiro lugar,
cuidar dos seus pensamentos. Jesus pôde, então, desenrolar todo o seu sermão, chamando-nos a atenção com amor, com carinho, e mostrando como deveríamos seguir, quais os passos nós deveríamos dar rumo ao progresso individual de cada um e no cumprimento da doutrina espírita. Logo no versículo 13, então, seguindo o Sermão do Monte, Jesus fala sobre o sal da terra, que nós, os seus discípulos, seria o sal da terra. Podemos analisar agora com tranquilidade e ver o que o sal faz. Na culinária, podemos ver que o sal, ele realça o sabor do alimento. E ele também tem a função de preservar o alimento. Se você pega uma carne, por exemplo, manteada, salga ela não vai estragar. Então o sal tinha esse poder de preservar e dar equilíbrio, dar luz, dar sabor a todo o nosso trabalho aqui na Terra. Toda a divulgação do Evangelho dependeria não só de Jesus, mas de todos os envolvidos em espalhá-lo. E para isso seria necessário que Jesus os reunisse e mostrasse para eles, olha, tem que ser assim. Temos que ter amor no coração primeiro. Temos que fazer uma autoanálise e ver onde eu estou errando. E eu não posso simplesmente condenar o meu irmão porque ele está errando ou porque ele errou. Mas que eu faça uma análise, para que essa análise eu me torne, como no versículo 14, a luz do mundo. No versículo 14, Jesus fala, vós sois a luz do mundo. E o que uma luz faz na escuridão? Ela mostra, ela clareia. E essa luz aqui, Jesus Cristo falou que primeiramente nós tínhamos que nos mostrarmos. Quem sou eu? Seguindo a doutrina espírita. Como sou eu praticando a doutrina espírita? Então, com a luz do mundo, eu poderia mostrar, revelar aos outros a grandeza que é o ensino de Jesus. E de que forma seria revelado, então, o ensino de Jesus por sermos a luz do mundo? Por mostrarmos aos demais a importância de que é praticar, porque praticando eu melhoro. Quando eu pratico, eu mudo as minhas maneiras de agir, tanto para com o outro, quanto para comigo. Porque se eu tornar a luz do mundo, eu vou ajudar. Eu vou mostrar para o irmão que naquele caminho que ele está seguindo tem uma pedra. E ele vai tropeçar e pode cair. Eu não vou condená-lo por isso. Eu apenas vou iluminar o caminho a ele. Mostrar que há opções de fazer a coisa certa, do modo certo. No versículo seguinte, o 16, e Jesus fala assim, deixem a luz de vocês iluminarem, para que todos vejam a glória de Deus. Então é nesse sentido que somos a luz do mundo. Nós vamos mostrar a glória de Deus. Visão futura. Como é o reino de Deus? O reino que tanto Jesus pregou. Era isso que era a nossa função em ser a luz do mundo. Mostrar como seria o mundo que Jesus estava referindo como na casa de meu pai há muitas moradas. O reino de Jesus, que é o nosso objetivo, é o objetivo de todos nós, é chegarmos lá. Para chegarmos, temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. No versículo 18, fala que toda a lei de Deus
tem que ser cumprida. Uma simples vírgula vai se cumprir. Então, quando Jesus fala que somos o sal da terra e que somos a luz do mundo, vai se cumprir. Pode não ser nessa reencarnação, pode ser na próxima. Vai depender do esforço individual de cada um. Cada um tem o seu momento evolutivo. Cada um está no seu caminho, nas suas trajetórias. Uns acelerou o passo e está lá adiante. O outro está indo no seu ritmo, naquilo que ele aguenta, aquilo que ele consegue. E tem um outro que está lá atrás. Só que cabe a mim, que estou lá na frente, julgar quem está lá atrás? Cabe a mim condenar o irmão porque não está no caminho ainda? Podemos dizer isso. Que tem irmãos que estão perdidos, que não sabem para onde ir. Eles não têm um norte a seguir. Cabe eu julgar esse irmão? Não é a nossa função. A nossa função é ser a luz do mundo. Iluminar o caminho do irmão para que ele veja as pedrinhas no caminho e desvie dela. Não cabe a nós aqui fazer nenhum julgamento. Já no versículo 22, fala que aquele irmão que demonstrar ser furioso com o outro, ou caluniador, ou maldoso de um modo geral, ele chegará a ser julgado no tribunal, no Supremo Tribunal. E o versículo adiante fala que não sairá deste lugar sem receber a sua pena. No versículo seguinte fala, não sairá lá da prisão, enquanto dever 1 centavo ao seu irmão. Essa história que Jesus narra aí para nós, fala de uma prisão real. Se você dever, lá naquela época, se eu devesse para alguém, e se alguém me levasse num tribunal, eu seria julgado e não sairia da prisão enquanto não pagasse toda a dívida corrigida. Nós trazendo para a nossa vida real, quais são as nossas dívidas que nós temos comumente? Seria o ciúme, a inveja, o ódio. Nós vamos deixando crescer e florescer na gente, não as coisas boas, as coisas ruins. Porque o ser humano, ele é tendencioso. É egoísta. O ser humano olha para si, ele não olha em volta dele. E quando Jesus nos chamou a atenção de todos aqueles que estavam em torno dele no Sermão do Monte, ele quis dizer isso, você não é importante. Quem é importante é seu irmão, não é você. Você tem o seu papel, mas você tem que dar destaque no trabalho bom que o seu irmão faz, nas qualidades boas do seu irmão. A sua função é elevar o lado bom dele, não desprezá-lo pelo lado ruim. Porque se nós formos julgar nosso irmão de acordo com nossos olhos, é esse mesmo julgamento que virá sobre nós. O mesmo, não se fará distinção de julgamento. Na mesma medida que eu medi, serei medida. O mesmo peso que terá o julgamento que eu fizer sobre o irmão, eu vou recebê-lo julgado. Da mesma forma, vou ser julgada. Já no versículo 23, do mesmo capítulo 5 de Mateus, fala aqui de uma oferta. Que lá no passado, os cristãos eles tinham que levar a sua oferta, colocá-la no altar e oferecê-la a Deus como sacrifício. E essa oferta era geralmente um animal robusto, bonito e sadio. Não poderia ser animais com defeito, ou magro, ou doente, não poderia. Teria que ser um animal saudável. Então Jesus disse para eles o seguinte, que se você tiver algo contra o teu irmão, larga a oferta aqui, vai lá,
reconcilie com teu irmão, faça as pazes com ele, depois você volta, pega a tua oferenda e oferta no altar. Simples assim. Trazendo para os nossos dias hoje, nós temos sacrifício de animais? Não. Porque Jesus disse que não seria mais necessário isso. Que não tinha essa necessidade de sacrificar um animal para expiar os meus pecados. Que os meus pecados seriam expiados de acordo com a minha conduta. O que eu fizesse de bom ia atenuar o lado ruim. Então, hoje, a nossa oferta é as nossas preces que fazemos, é os nossos agradecimentos que elevamos a Jesus e à espiritualidade amiga. Agradecer a eles por tudo que temos. Só que, quando eu for fazer a minha prece, ela vai ter o destino, certo? Ela vai chegar até Jesus, até Deus? Será que eu não estou com o coração odioso contra o irmão? Ou melindroso? Podemos dizer que os espíritas não são melindrosos. Geralmente o mundo é melindroso. Nós espíritas não somos melindrosos. Nós sabemos entender o que o irmão está falando. Nós sabemos compreender a atitude do irmão. Ou a gente já fica logo dolorido, magoado, triste, porque o irmão A ou o irmão B falou aquilo de uma forma assim ou de outra forma que eu não gostei. Então, nós temos que estar atentos nas nossas ofertas a Deus, as nossas preces, para que elas sejam ouvidas e direcionadas corretamente. Nós temos que estar com o nosso coração limpo, puro. Um coração que a gente consiga ser um pouco como Jesus. Vamos ver o lado bom do irmão, porque ele tem um lado bom. Nós não somos tudo ruim. Tem uma parte no Evangelho, que eu não me lembro o capítulo agora, mas fala que até o pior dos bandidos tem um lado bom. Ele ama a mãe dele, ou ele ama o filho. Ele tem um lado bom. O que falta para ele? Ser trabalhado esse lado bom, para que o lado bom cresça e o lado ruim diminua. É essa a necessidade de cada um. Quanto ele fala ali no capítulo, na questão 25, resolve o que você tem que resolver hoje. Hoje. Ah, eu tenho um problema com o Bazan. Amanhã eu converso com o Bazan e resolvo isso. Não. Resolve hoje. Trabalhe hoje. O agora. Porque amanhã eu posso desencarnar. Eu posso não estar aqui mais para resolver uma pendência. Existe um termo no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 10, no versículo 6, que fala assim: morta a cobra, morto o veneno. Isso se aplica muito bem para o próprio réptil, para a própria cobra. Mas no nosso caso, isso é falso. Porque morto eu, o meu espírito continua. Quando eu desencarnar, meu espírito continuará sendo a mesma pessoa que sou agora. Não acontece nenhum milagre que fala, morreu, virou santo. Do lado de lá ele está bonzinho, está num lugar bom e está tudo muito bem, e Deus recebeu e está na glória. Nós sabemos que não é assim. Não adianta a gente se enganar. Não adianta a gente tentar pregar para a gente uma coisa que não é. Se eu morrer, se eu desencarnar e tiver um sentimento ruim por um irmão, depois o espírito vai continuar tendo o mesmo, exatamente o mesmo sentimento. Então, o que o versículo 25 quis nos dizer? Vai lá agora, reconcilie com seu irmão, faça as pazes com ele, não deixe para amanhã,
Não deixe que esse mal vá para o espírito, para a espiritualidade. Resolve enquanto vocês estão a caminho, caminhando junto, aqui na terra. Estamos todos juntos. Por quê? Se você morre, se você desencarna, e tem um ódio de uma determinada pessoa, você vai virar obsessor dela. Ou vice-versa, se a outra pessoa morre e ela tem ódio de você, ela vai te perseguir o tanto quanto ela puder. Porque é assim. Está na nossa índole, está no nosso espírito. Eu sou o que o meu espírito é. O que eu sou aqui, você, quando eu desencarnar. Não tem outra alternativa, não tem outro meio. Eu tenho que trabalhar o meu espírito agora. Melhorar agora. Reconciliar com meu irmão agora. Amanhã pode ser tarde demais. E seguindo o livro de Mateus, né, no capítulo 18, do versículo 21 a 22. Todo mundo em volta de Jesus, e aí um discípulo pergunta para Jesus: mas Senhor, eu tenho que perdoar. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes, tá bom? E aí Jesus replica: que tal 70 vezes 7? Jesus simbolizou dessa forma que não existe um número exato para você perdoar. No Evangelho, no parágrafo 14 do capítulo 10, não existe uma fórmula dizendo, você perdoa tantas vezes. Lá, não. Lá fala, tantas vezes você sofrer a ofensa, tantas vezes você vai ter que perdoar. É simples. Não tem complicação. Basta entender que não estamos no direito de armazenar sentimento ruim por ninguém. Todo sentimento ruim que eu armazenar vai fazer mal primeiro para mim, depois para quem está em minha volta. Porque eu vou emanar energia ruim para quem estiver próximo a mim. Então, se eu amo a minha família, se eu amo quem está próximo a mim, eu tenho que emanar energias boas. E de purificando o coração, a mente. Fala que nós temos que vigiar a nossa mente. Então, isso é o papel de cada um de nós. Vigiarmos. E no capítulo 5 de Mateus ainda, no versículo 44 ao 48, fala da necessidade de amarmos os inimigos. Lá fala, amai os vossos inimigos. Porque se você amar os membros da sua família, que recompensa tem nisso? Eles também te amam. Então, a recompensa maior está em amar os vossos inimigos. E amar os vossos inimigos, primeiramente, você tem que perdoá-los. Você jamais vai conseguir amar alguém se não tirar a mágoa, o rancor, o ressentimento de dentro de si. Fazer uma limpeza, exteriorizar aquilo tudo, é uma mudança que você faz, que é voluntária. Você opta em fazer essa faxina interna e tirar todos os insetos que tiver dentro da sua mente e do seu coração. Fazemos uma faxina para que tire todas as impurezas, todo o mal. O perdão é um processo gradativo. O perdão é você ser voluntário com você mesmo. É você dizer assim, eu quero ser boa comigo. A partir de agora, eu vou ser boa comigo mesmo. E vou me esforçar para ser boa comigo mesmo. Isso é uma coisa voluntária. Você tem que desejar, você tem que querer. Segundo passo, você tem que mudar algumas coisas. As vibrações, você tem que mudar os seus sentimentos, você tem que mudar as suas atitudes. E você tem que anular outras coisas. Por exemplo,
Toda a energia ruim que você emana, você tem que anular elas. Você tem que anular o desejo de vingança, por exemplo. O que é a vingança? A vingança é o desejo de que a pessoa pague com a mesma moeda que ela fez com você, ou ainda, de uma forma mais drástica, pior. Uma forma mais humilhante. E às vezes, a gente não tem coragem de ir lá e praticar o ato. Mas se aquela pessoa se envolve numa determinada situação, vamos supor que ela briga na rua e apanha. Você não teve coragem de bater nela. Mas quando você sabe que ela apanhou, você vibra. Mereceu o que ela precisava, ela merecia isso. E você vibra por ela ter apanhado. Então você praticou a sua vingança. Você vingou daquela pessoa. E aí você se torna culpado tanto quanto aquele que bateu. É simples. Se eu desejo, ele materializa. E isso fica gravado onde? No meu espírito. Eu acumulei para o meu espírito uma carga negativa, um débito grande. Porque além de eu me vingar, eu fui covarde. Além de eu me vingar, porque eu usei terceiros para realizar aquilo que eu queria. Então, existem débitos e débitos que nós vamos acumulando na nossa trajetória e que nós vamos chegar e colher os frutos depois. Talvez não colhamos agora, mas vamos colher depois, com certeza. Por isso é necessário fazer esse apanhado geral e essas mudanças necessárias para que nós possamos trilhar o nosso caminho de uma forma livre, limpa, correta. No livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele fala, no capítulo 6, versículo 12, trava a luta excelente da fé. O que ele quis dizer com isso? Trava a luta excelente da fé e apega-se nela. O que o apóstolo Paulo quis dizer isso para Timóteo? Olha, não é fácil, é uma luta diária. Você tem que segurar os seus freios, você tem que estar se freando, se controlando, se corrigindo. É uma luta diária. Então, trava a luta excelente da fé. Apega-te nela. Transforme a sua vida para o melhor. E Colossenses, eu quero ler. O livro de Colossenses, no capítulo 3, o versículo do 8 ao 13, fala assim: mas, agora, realmente, afastai de vós a todas elas, o furor, a ira, a maldade, a linguagem ultrajante e a conversa obscena que sai da sua boca. Não estejais mentindo uns aos outros. Desnudai da velha personalidade com as suas práticas. Então não é para nós ficar mentindo para os nossos irmãos, enganando, ludibriando. E aqui ele fala, desnudai da velha personalidade. Ou seja, tira toda essa personalidade que anteriormente tínhamos e que a doutrina de Cristo vem mostrar para nós. Olha, é isso. Existe essa personalidade e existe a possibilidade de você mudar a sua personalidade. Então aqui fala, traga a luta excelente e muda. Faça as suas mudanças. E continuando fala, revesti-vos da nova personalidade, a qual, por intermédio do conhecimento, está sendo renovada segundo a imagem daquele que os criou. Ora, revestir de uma nova personalidade, segundo o conhecimento. O que Paulo está mostrando aqui para nós? Que se nós não estudarmos
Se nós não conhecermos a doutrina, nós não vamos enxergar mal nenhum em nós. É apenas com o conhecimento exato que nós vamos poder olhar para nós e refletir sobre a nossa conduta e fazer as mudanças necessárias. E aqui ele continua: não havendo nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem escravo, nem homem livre, mas Cristo é as coisas em todos. Não existe, para Deus não tem essa de que o senhor fulano, o doutor ciclano, o pobre faxineiro, o pobre escravo. Para Jesus, estamos no mesmo nível. Não existe aquele superior intelectualmente para nós aqui, doutores, e para Deus, aquele que não sabe ler, é considerado da mesma forma. Então não adianta nós acharmos que somos melhor que o outro. Sou melhor que meu irmão. Não sou. Aos olhos de Deus, somos todos iguais. Porque Deus, Ele olha e examina o seu coração. Ele não olha a vestimenta que você está, que tipo de carro você usou para chegar até aqui, qual é a sua função secular, qual é a sua formação intelectual. Ele não vê isso. Para Ele, nós somos filhos, irmãos. Todos somos iguais, não há diferença. E continuando no versículo 12 fala: concordemente, como os escolhidos, olha só, como os escolhidos de Deus, santos e amados, revestivos das ternas afeições de compaixão, benignidade merecida, humildade mental, brandura, longanimidade. Continuai a suportar-vos uns aos outros e perdoar uns aos outros liberalmente. Aqui não fala perdoa parcial. Não, ele fala perdoa liberalmente. E se alguém tiver razão para queixa contra o outro, perdoe, procure, converse. Assim como Deus os perdoou liberalmente, vós também o fazeis. Então o apóstolo Paulo aqui deixa claro para a gente a necessidade de fazer mudanças. Eu querer ser tratada de uma forma, querer ser perdoada, eu mereço ser perdoada. Mas meu irmão também merece. Porque Deus, ele estendeu o perdão a todos. Tanto que Jesus Cristo deixou uma oração como modelo. A oração do Pai Nosso. E lá na oração do Pai Nosso que eu falo: Deus, me perdoa, porque eu já perdoei o meu irmão. Será? É uma pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo. Será que eu perdoei o meu irmão? Então, se eu quero ser perdoada, eu tenho primeiro que perdoar o meu irmão. Além de todas essas coisas, porém, revestivos de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Então, além de tudo isso, reveste, finaliza com amor. Olha só, como que Deus é bom. Como que Deus é benigno. Como que Ele é longânime, porque Ele dá o tempo nosso. Ele não vem e não interrompe as coisas do nosso caminho. Pelo contrário, Ele deixa nós procurar a nossa evolução, procurar o nosso progresso. Só que Ele mostra, Ele fala: olha, está na hora de acordar. Mas Ele não interrompe o nosso caminho, porque nós não estamos acordando. Ele vai dar o tempo necessário para que cada um de nós desperte do seu sono mental, do seu sono do coração. Há necessidade de fazer, então, essas mudanças necessárias para que a gente consiga progredir no caminho de Jesus. Para que a gente consiga ser um pouco mais benigno, um pouco mais longânime. Que nós tenhamos mais misericórdia dentro de nós, como o capítulo diz. E aqui no capítulo do Evangelho, no capítulo 10, no versículo 14, ele faz alguns lembretes interessantes que eu gostaria de estar destacando
dando ênfase a esses. Primeiro, Jesus fala que dos ensinamentos que ele deixou, e está aqui no Evangelho, que o que mais tem que gritar dentro da gente é o perdão. Porque eu posso dizer assim, eu tenho amor pela irmã, mas eu não perdoei a irmã. Eu tenho amor por ela? Não tenho. Eu posso dizer que eu sou benigna, mas eu não perdoei meu outro irmão lá. Eu sou benigna? Não sou benigna. Eu posso dizer que eu faço caridade, eu sou uma mulher caridosa. Mas eu perdoei o meu irmão? Se eu não perdoei, eu não sou caridosa. Porque perdão é caridade. Primeiro para comigo, depois para com o próximo. Então, de todas as virtudes que nós poderíamos ter, a que tem que falar mais alto é o perdão. O perdão tem que gritar alto em nossa mente, no nosso coração, para que a gente o pratique. E pratique de forma liberal. Aqui fala, ó, esquecendo as ofensas e esquecendo de si e lembrando do teu irmão. Esqueça de você, anule você um pouquinho, coloque no lugar do seu irmão, perdoa ele. E depois, o parágrafo diz assim, sejam generosos no amor, perdoem, use de misericórdia, sejam caridosos, deem, e o próprio Senhor lhe restituirá. Perdoa, e o próprio Senhor irá perdoá-los. Abaixem-se, e o Senhor os reerguerá. Humilhem, e o Senhor os colocarás à sua direita. Olha só o conselho que é claro aqui no Evangelho para nós. Quando a gente se acha que está humilhando, Deus está nos enaltecendo. Por isso a humildade é fundamental. Que a gente se julgue simples e humilde. E que seja realmente simples e humilde de coração. Porque é assim que Deus nos vê. E sim que Ele quer nos ver. Pessoas brandas de coração. O outro parágrafo diz, estudem e comentem. Olha só. Estudem e comentem. Estudem e fale. Dizem que o próprio Evangelho fala que a maior caridade que nós podemos praticar para com o Evangelho é divulgá-lo. É a maior caridade. Então, divulgar o Evangelho é caridade. E eu digo, a principal caridade. Porque se você dá um prato de comida, mas não mostra amor para aquela pessoa, não mostra que Jesus existe, que Deus existe, que Ele é bom e que tem planos na vida dele, aquele prato de comida só alimentou aquela hora ali e pronto, passou. Não teve nada de efetivo na vida dele. Mas se você auxilia ele materialmente e divulga o Evangelho, aí sim você fez a caridade completa. E aí o último parágrafo que eu quero ler fala assim, espíritas, nunca esqueça que, tanto nas palavras como nas ações, o perdão dos insultos nunca deve ser uma palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, então sejam de fato. Olha só como ele chama-nos a atenção aqui. Você diz ser espírita? Pratica, estuda, vive o Evangelho. Se você acha que você é espírita, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. E no finalzinho ele diz, feliz aquele que cada noite pode deitar-se e dizer, nada tenho contra meus irmãos. Olha só que maravilha. Você ter aquele sono tranquilo, sem nenhuma mágoa, sem nenhum arrependimento, sem nenhuma tristeza te pesando a consciência. E você fala, nada tenho contra ninguém. Que alívio que é isso. A gente poder respirar aliviado. E eu não tenho nada contra ninguém. Nenhum sentimento ruim. Nenhuma energia ruim
Nenhuma energia negativa eu vou emanar para ninguém, porque eu não tenho dentro de mim. Isso é um privilégio. Isso é uma dádiva. Nós podemos dizer isso para nós mesmos. Só que só é possível porque Jesus veio e ensinou-nos a perdoar e a amar os nossos irmãos. Que essa reflexão possa ficar gravada em nossas mentes, no nosso coração, porque faz parte da nossa vida agora e vai definir muito o nosso futuro. Queremos então agradecer a oportunidade de estar aqui, estender o convite para que vocês possam ir no Candeia, fazer uma visita para nós. Nossas reuniões é segunda às 19 horas e terça às 18h30. Será um prazer poder recebê-los vocês lá para conhecer a nossa casa. No mais, gratidão eterna e que Jesus esteja com vocês, iluminando a vida de vocês e que nós possamos ser luz no caminho um do outro para que auxiliemos, para que nós não caiamos sobre as pedrinhas que sobrevêm ao nosso caminho. Que assim seja.